tinha dito que hoje a gente ia falar sobre Mestre, o Mar se Revolta. Eu não imaginava que ia aparecer tanto atendimento, tanto telefonema, tanta gente para falar sobre dores, sobre doenças nesse dia de hoje. Mas foi o que aconteceu. Hoje foi o dia de cuidar dos doentes. E é o dia da gente, então, lembrar aqui desse hino tão bonito que a gente já contou aqui a história. E eu vou contar de novo, porque sempre que a gente conta a história de um hino, a gente lembra aqui o testemunho da fé daqueles que fizeram esses hinos. Tem uma diferença entre os hinos que estão nos nossos hinários, entre os salmos que estão aí no saltério, e alguns cânticos contemporâneos. Que alguns cânticos contemporâneos são feitos por gente que teve uma experiência com Deus, mas outros não. Outros são feitos apenas pela indústria comercial. Infelizmente, eu já disse isso para você, eu vou dizer de novo. Procure saber quem é o autor, quem é o compositor dos hinos, dos cânticos, dos salmos que você canta. Procure saber. E aí, prefira cantar gente que tem compromisso com a igreja, que tem compromisso com Deus, que tem história de vida junto com os hinos, porque são hinos, salmos e cânticos que foram acompanhados por orações diante de Deus. Mary Ann Baker escreveu este hino depois de perder membros da sua família para a tuberculose, que em 1874 era um diagnóstico de morte. Hoje a tuberculose tem tratamento. No posto de saúde perto da sua casa tem tratamento para tuberculose, mas em 1874 não tinha. Mary Ann Baker escreveu esse hino depois de perder seu único irmão. Ela e a irmã e a família, que não tinham muitos recursos, inclusive mudaram de casa, depois mandaram o irmão para um tratamento num lugar, porque as pessoas acreditavam que lá, naquele lugar, na Flórida, ele poderia ficar curado, mas finalmente ele faleceu, o irmão. E quando o irmão de Mary Ann Baker faleceu, ela escreveu: Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. Ela está falando do luto, ela está falando da dor, está falando da enfermidade. E ela percebe que o Cristo que está presente com ela é que vem cuidar dessa tempestade que está dentro da nossa alma, da nossa vida. Eu queria convidar você para cantar então com Mary Ann Baker, Sossegai. É um hino que a nossa irmã Roalves sempre pede aqui, ela e o Arthur. Roalves e Arthur também enfrentam aí uma dificuldade muito grande com saúde e tratamento. E a Rosa Marlene está aqui com a gente também. Deus abençoe a Rosa, o Adalto e toda a sua casa. Deus abençoe a Maria de Lourdes. E eu vou convidar você para cantarmos juntos. Lembre-se que quem escreveu esse hino estava em lágrimas, chorando com o diagnóstico de enfermidade. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não cede que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o tais águas não podem a
na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelar o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelar o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Amém, amém, amém. Agiu! Eu hei de chegar bem seguro ao porto divinal, ao porto seguro que o Senhor preparou para nós, porque disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Tem gente dizendo por aí, na internet, tem gente dizendo por aí, na rua, tem gente dizendo por aí para as pessoas, ninguém vai morar com Jesus. Que é isso, gente? Está escrito lá na Bíblia. Jesus falou, vocês vão morar comigo e nós estaremos juntos, e onde eu estou, estarás vós. Nós estaremos também. Então, se Jesus está dizendo que nós estaremos lá com ele, onde eu estou,
libertareis vós também. Como é que tem gente dizendo que não? Então, guarde isso no coração, que você coloque aí no seu coração, é para precisar mesmo, sossegar a alma, sossegar no Senhor Jesus. Marian Baker estava enfrentando aí as lutas, as notícias de enfermidade, com esse hino que ela compôs em oração diante de Deus. Depois da cirurgia de vesícula, está dizendo ali a Rovena, 3 meses depois caí e fraturei o braço. E ela está agradecendo por estar aqui, lutando também com a fisioterapia, e Deus está ali acalmando as suas tempestades pela graça do Senhor. Que seja sempre assim, que o Senhor esteja ali conosco, nos dando a bênção de estar na presença dele. Bronilda está aqui com a gente também. Deus abençoe a nossa irmã e que Deus dê paz, tranquilidade ao coração de todos, porque é Ele quem governa a nossa vida. O nosso tema de hoje é um tema didático, mas é um tema bíblico. E aí eu vou convidar você para que reflita sobre por que ele está escrito do jeito que está aí na nossa Bíblia. Por que está escrito do jeito que está em Gênesis? Tem gente dizendo aí que ninguém vai morar com Jesus, a gente já corrigiu aqui com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também nos ajuda a corrigir aquele povo que acha umas outras coisas. Então, antes da gente continuar, nós vamos pedir ao Deus eterno agora que abençoe a nossa reflexão. E eu vou pedir a você que me acompanhe com a palavra do Senhor em seu coração. Ah, meu Deus do céu, já saiu aqui, vem aquele negócio puxando para outro lugar. Eu não quero ver missa nenhuma, não. Quero ver a hora da aliança. Então, aqui, a internet tem esses problemas agora, né? Eu quero ver aqui a hora da aliança, em vez de mostrar a hora da aliança, a internet está mostrando outro negócio aqui, porque deve ser alguém que aí tá pagando para aparecer, né? E a gente não está pagando para aparecer, nem está recebendo, então aqui tem que ficar brigando com o Facebook, brigando com a rede. Nós estamos de novo aqui. Eu fui passar aqui para o meu celular para poder ver os recados dos irmãos e agora caiu naquela história lá, naquela coisa que está sendo anunciada. Sempre tem gente me contando essa história. Ai, pastor, eu fui entrar na hora da aliança, caiu em outro lugar. Se isso acontecer com você, insista e persista para ficar no caminho. Eu sei que tem gente lá pagando lá para o povo ficar vendo lá aquela missa, mas não faz isso com a gente não. Volta para a gente aqui, para a gente estar junto com o Senhor. A internet hoje é tudo pago, a gente aqui não paga nada, então aí eles ficam tentando sabotar aqui, levar o nosso povo para assistir outra coisa. Mas se isso acontecer com você, faz o que eu fiz aqui, ó. Sai, entra de novo e entra na hora da aliança, entra diante do Senhor. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e apenas ao Senhor. E nós estamos aqui agora refletindo juntos. Vamos lá, insiste, vamos lá. Rosa contando o que foi que aconteceu com ela. Então, se aconteceu com você, o que acabou de acontecer comigo, insiste. Sai do Facebook, entra de novo, vai lá para a hora da aliança. Eu não quero ver missa paga, não. Eu quero ver aqui a hora da aliança, que o Senhor Jesus é que pagou por nós, é pela graça, é de graça. Não estamos aqui anunciando bet, não estamos anunciando nada, não estamos anunciando coisa nenhuma, não é impulsionado, não é pago, não tem anúncio, e nem estamos aqui por causa de dinheiro, nem por causa de qualquer outra coisa, mas por causa de Jesus Cristo. Então insista, fique com Cristo, porque esse mundo vai tentar levar você para outro lugar. Mas aí a gente fica com o Senhor. Então a Rosa contando ali o que aconteceu com ela. Tá acontecendo, tem um monte de gente falando, pastor, eu achei que entrar na hora da aliança, de repente estava me levando para outro lugar. Sai e entra de novo, meu irmão, porque é assim que a gente faz. Persiste, insiste, protesta e fica na glória do Senhor. Então, aí estamos nós diante de Deus, né? Então vamos lá, meu irmão, que Deus liberte todos. Muito boa sua palavra aqui. Vamos lá juntos. Vou fazer uma oração breve, que a gente já fez uma oração inicial. Vou fazer uma agora antes da palavra e uma outra no final. Tá bem? Então me acompanhe agora nessa oração juntos. Santo e eterno Deus, a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra fala eternamente para os assuntos que são importantes para a nossa alma. E hoje nós vamos tratar de um assunto que mexe com muita gente, ó Deus. E nós queremos pedir, põe guarda a porta dos nossos lábios, guia os nossos corações, que o meditar do nosso coração
e as nossas palavras sejam agradáveis a Ti, e que o Senhor permita que aqueles que estão aprisionados por todo tipo de mentalidade, de astrologia, de horóscopo, de astros, de idolatria, sejam libertos pelo Senhor Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na época em que esse texto que a gente vai ler hoje foi escrito, e ainda hoje, nos dias em que nós estamos lendo, tinha gente que acreditava que os astros governam as vidas das pessoas. Tinha gente que acreditava nisso. Mas eu vou dizer de uma maneira bem clara: os astros não governam as vidas das pessoas. Os astros não governam as vidas de ninguém. Os astros não governam as nossas vidas. Não mesmo. Isso é o objetivo desse texto. Este é o objetivo desse texto. Esse texto aqui não foi escrito para discutir como é que se formaram os astros. Ele não está preocupado com buraco negro, nebulosa, Via Láctea. Não, não. A preocupação desse texto aqui é espiritual. Este é um texto que tem o objetivo de falar ao coração daquelas pessoas que na época em que Moisés estava aqui pregando e escrevendo sobre isso, na época em que os hebreus andavam aí errantes e nômades, levando seus rebanhos de um lado para o outro, viam pessoas, ouviam as pessoas dizendo: os astros governam as nossas vidas. Não tinha essa propaganda que tem hoje para horóscopo, para signos do zodíaco, mas as pessoas acreditavam naquela época, e muitos povos acreditavam naquela época, e muita gente acredita ainda hoje, que o Sol, a Lua, as estrelas, as constelações, as galáxias, os astros e a astrologia têm algum lugar no governo da vida humana. Tinha gente que acreditava nisso, que pregava isso, que defendia isso, que ganhava dinheiro com isso. E aí vem aqui o texto hebreu, texto em hebraico: Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele que governa todas as coisas, governa o universo, e ele fez o sol, a lua e as estrelas. Para quê? Para governar a vida das pessoas? Não. Para a lua, para o sol e para as estrelas, não faz a menor diferença se você nasceu em janeiro ou se você nasceu em junho. Não faz diferença se você nasceu na lua cheia ou na lua minguante. E aqui eu preciso que você entenda por que esse texto está dizendo isso. Esse texto está dizendo assim: qual é o objetivo dos astros, das estrelas e da lua? Governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus abençoou isso e viu que era bom. Então, eu vou repetir para você o que está escrito na Bíblia. Quando alguém disser assim: os astros governam as vidas das pessoas, você diz: não, meu querido, não, minha irmãzinha, não, minha querida, não, minha vizinha, mas não mesmo. Não mesmo. Os astros governam só as estações, os dias, os anos. Os astros governam apenas o dia e a noite. Os astros só servem para separar a luz das trevas. Deus colocou ordem no espaço e no tempo através dos astros. Mas os astros não governam a vida das pessoas. Se você nasceu de dia ou se você nasceu de noite, isso não quer dizer nada para os astros nem para você. Tem gente que acha assim: porque eu nasci de manhã, eu nasci de noite. Não faz diferença.
se você nasceu de manhã ou se nasceu de noite, porque os astros não foram criados para governar a sua vida e nem a vida de ninguém. O texto de Gênesis está dizendo uma coisa que na época já era uma coisa complicada. Vou dizer uma coisa a mais, aí a irmã está dizendo os astros governam o seu sono. Também não. Sabia que cada pessoa tem o seu biorritmo? Tem gente que é do dia, tem gente que é da noite, tem gente que se dá bem trabalhando até tarde, trabalhando de noite, tem gente que não aguenta. Tem gente que funciona melhor de manhã bem cedinho, tem gente que funciona melhor depois do meio-dia. Então cada um tem o seu biorritmo, cada um foi criado assim. Mas quem é que governa todas as coisas? Quem governa todas as coisas é Deus. Ele quem governa todas as coisas e que criou os astros, vou dizer de novo, para governar o dia e a noite, para separar a luz das trevas. Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Agora eu vou ler na Torá. Agora eu vou ler na Torá para você ouvir. Vou ler na Bíblia hebraica, né? E aí a gente lê o texto lá e ele diz a mesma coisa. E quando eles dizem isso, é bom que você entenda aqui que quando eles dizem isso, eles estão enfrentando uma multidão de pessoas que acreditavam em astrologia, que acreditavam em zodíaco, que acreditavam que os astros governavam a vida. Mas até tinha gente na época em que os hebreus pregavam e defendiam esse texto, tinha gente que dizia que os astros eram deuses. Que os astros eram deuses. E aí vem um texto aqui e diz assim, os astros não são deuses. Os astros são apenas instrumentos criados por Deus na natureza, estão nas mãos de Deus. Deus os criou na natureza para organizar o dia e a noite, para governar os dias, os meses, os anos, as estações. Então, com este texto diz isso, ele está derrubando toda e qualquer definição de que os astros são deuses. Está derrubando toda e qualquer definição de que os astros governam a vida de qualquer pessoa, porque os astros não governam a vida de ninguém. Os astros foram criados para governar o dia e a noite. Deus os colocou na expansão dos céus, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz e a escuridão. E viu Deus que era bom, e foi tarde, e foi manhã, no quarto dia. Acabei de ler a Bíblia hebraica. Então, quero que você entenda aqui que todas as versões de todas as Bíblias, e aí eu vou falar especialmente para você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui, e quem sabe você chegou aqui vindo de uma outra denominação, de uma outra tradição religiosa. Ó, vou pegar várias Bíblias aqui para você entender. A Maria Helena está falando das ondas do mar, está falando do dia e da noite, das estações. A gente já vai falar dos dias, das estações, dos meses, do ano, mas a gente vai daqui a pouco falar da natureza. Só quero que a gente termine uma ideia, viu? Então, desculpa aí, minha irmã, mas eu já vou responder a Maria Helena, já vou responder todo mundo. Mas vamos lá, caminhando. Só aqui para terminar o raciocínio. Peguei aqui a Bíblia, você que chegou de outra tradição religiosa, assim, mas eu não sou evangélico, não sou protestante, eu tenho outra tradição religiosa, eu vou pegar aqui a Bíblia Ave Maria. A Bíblia Ave Maria é aquela que está aqui com autorização do bispo para ser impressa, com autorização das autoridades religiosas. E o que diz aqui? Diz aqui assim, olha, Deus colocou os astros no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E viu Deus que isso era bom, e sobreveio a tarde, e depois a manhã, e foi o quarto dia. Esse texto também está dizendo aqui que os astros servem para marcar, para presidir, ou seja, para governar dia e noite, para governar as estações, para governar o espaço e o tempo. Então, se você é católico, se você vem de outra tradição religiosa, se você não é evangélico e nunca ouviu ninguém dizer isso, saiba que a Bíblia
em todas as suas versões, na tradição judaica, para ser lida na sinagoga, está aqui, na tradição da Bíblia Católica e na tradição da Bíblia Protestante. Aqui eu estou citando a Nova Versão Internacional. O que estão dizendo todas essas versões da Bíblia que eu estou dizendo aqui? O que estão dizendo estas versões da Bíblia? Que os astros que foram criados por Deus, o Sol, a Lua e as estrelas, têm uma função na natureza. Tem uma função para governar o espaço e o tempo, para regular dia e noite, para separar luz de trevas, para cuidar das coisas que estão na natureza. Então, os astros têm influência sobre as marés, sobre as ondas do mar? Tem. Tem influência sobre os ventos? Tem. Os astros têm influência sobre a quantidade de luz, sobre as estações do ano? Tem. Mas os astros têm influência sobre a sua vida? Não. Não. Não mesmo. Então, meu querido, minha querida, a Lua não governa a sua vida. A Lua não governa a sua história. A Lua, o Sol e as estrelas não vão ajudar você a ter um dia melhor no trabalho. A Lua, o Sol, as estrelas, as constelações e as galáxias não vão ajudar você no namoro ou ajudar você nas suas decisões, porque eles não foram criados para isso. O que o texto de Gênesis está dizendo aqui é uma coisa que a gente precisa dizer ainda hoje. Veja você, nós estamos falando de um texto aqui que chega até nós milênios depois. E apesar dele ser escrito em hebraico, de ter atravessado milênios da história, de ter atravessado tempos, épocas, impérios, idiomas, esse texto continua atual porque ainda tem gente que acha que é influenciada. E aí eu vou aproveitar e a Maria Helena está ali no caminho, né? Eu vou aproveitar e corrigir também um erro. As pessoas achavam lá que os lunáticos eram as pessoas que enlouqueciam com a Lua. Veja você, meu irmão e minha irmã que está aqui me acompanhando, que a psicologia, a psiquiatria, a orientação de saúde mental ensina que realmente as pessoas que estão vivendo um surto podem atribuir aos astros alguma coisa. Então a pessoa está surtada, ela está enlouquecida, ela não está nas suas faculdades mentais, ela não está funcionando bem, e aí ela fica um pouco mais impactada pelos astros. Fica assim, pelo calor, pelo frio, pela lua, pelo sol, até mesmo por algum tipo de estrela. Tinha gente que enlouquecia quando passava pela primeira vez pelo Equador. Tinha gente que enlouquecia quando via pela primeira vez ali o Cruzeiro do Sul. E isso não é culpa do Cruzeiro do Sul, nem do Equador, nem da Lua, né? Então a gente aqui precisa dizer que essa expressão é uma expressão antiga, lunático, e uma expressão que precisa ser corrigida. A Lua não tem culpa nenhuma sobre a saúde mental da pessoa. É a saúde mental da pessoa que está prejudicada e que, vendo a lua cheia, começa a ver coisas andando na lua. Aí as pessoas olhavam para a lua e diziam assim: olha lá, olha isso, aquilo. Aí o outro olhava assim, mas não estou vendo nada. É porque o problema não está na lua, está na cabeça da pessoa que está tendo ali algum tipo de alucinação. Ainda se usa essa palavra até hoje, né? Alucinação, porque a pessoa ficava vendo coisas e imaginando coisas que estavam na cabeça dela e tinha aquele grande holofote brilhando no sol, brilhando no céu, que era a lua cheia, e a pessoa ficava ali. Mas eu quero que você entenda aqui que os astros, a lua, as estrelas influenciam a natureza e as coisas naturais.
podem influenciar as coisas materiais e naturais que estão em nós. Então, por exemplo, se há uma influência sobre as marés e sobre o mar, há uma influência também sobre outros líquidos. Se há uma influência que o calor das estações faz sobre nós, faz influência também sobre a nossa vida. Não no sentido que as pessoas dizem, mas no sentido natural. Então, nós transpiramos mais no verão, culpa do sol. Mas isso não quer dizer que o sol governa a nossa vida. Nós também temos mais frio e mais dores no inverno. Mas isso não é culpa da lua, nem do sol, nem das estrelas, mas da regulagem do espaço e do tempo que acontece na natureza. Mas eu vou dizer para você de novo aquilo que é importante. Né? Estrela cadente, lua, sol, estrelas, galáxias, não tem influência nenhuma na sua vida, na minha vida, nem na vida de ninguém. Não adianta ficar fazendo horóscopo, ficar fazendo mapa astral, não adianta ficar acreditando em signos do zodíaco, não adianta defender aqui horóscopo chinês, horóscopo babilônico, horóscopo de qualquer forma. Porque o sol, a lua e as estrelas não foram criados para governar os homens. O que a Bíblia está dizendo aqui precisa ser reafirmado hoje ainda. O sol, a lua e as estrelas foram criados para governar o tempo e o espaço, para fazer separação entre luz e trevas, para servir de sinais dos dias, dos meses, dos anos, das estações. Foram criados, portanto, para interagir, governar e dar ordem à natureza, mas não foram criados para o ser humano. Preste atenção. O ser humano não está aqui ainda. Estamos no 4º dia. Se Deus quisesse que a gente acreditasse que os astros têm alguma influência nos seres humanos, estaria escrito na Bíblia. Estaria escrito aqui, em Gênesis. Deus criou o sol, a lua e as estrelas para governar os humores das pessoas, para governar as mentes humanas, para governar os destinos dos homens, para governar o nosso futuro. Mas isso não está na Bíblia. Sabe por que não está na Bíblia? Porque não é verdade. Não mesmo. Os astros não governam as vidas das pessoas. Não faz nenhuma diferença se você nasceu de dia ou de noite. Não faz nenhuma diferença se você nasceu meio-dia ou meia-noite. Não faz nenhuma diferença se você nasceu em janeiro ou em junho. Se você é cristão e acredita em horóscopo, você precisa ler de novo a sua Bíblia. E você precisa entender que os astros foram criados para governar a natureza e não para governar as pessoas. Os astros foram criados para presidir, para marcar, para fazer ordem no meio da natureza, no espaço e no tempo. Eles não foram criados para nos dar prognósticos do futuro e nem para governar a nossa vida. Os astros não governam a vida de ninguém. O único que governa todas as coisas é Deus. E aqui eu quero dizer para você que o fato das pessoas antigamente saberem utilizar os relógios de sol significava que eles sabiam que horas do dia estavam vivendo, se teriam mais sol, mais sombra ou menos sombra. O fato deles poderem olhar a lua e as estrelas e o sol para marcar as estações e o tempo da colheita e o tempo também do plantio, significava que eles entendiam os sinais da natureza. Mas isso não quer dizer que os astros governam coisa nenhuma. Os astros governam as estações. Se você plantar na estação errada, não vai dar certo a sua plantação. Então, daqui a pouquinho está chegando o inverno aqui no sul do Brasil. Se você for plantar no meio do inverno,
e se a sua vegetação, aquilo que você está plantando, precisa do clima de verão, vai dar errado. Por isso é que a gente tem frutas de cada estação, porque cada estação, cada fruta tem o seu tempo. Então existem as frutas e existem as plantas de inverno, e existem as frutas e existem as plantas de verão. Mas as pessoas não são assim. Não existem pessoas invernais e pessoas que são, de alguma maneira, solares, que são pessoas do verão. Não, não existe isso. Não existem pessoas do verão e pessoas do inverno. As pessoas são governadas apenas por Deus, pelo Espírito de Deus, porque os homens, preste atenção no que eu vou dizer, os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles não foram criados à semelhança dos frutos. Eles não foram criados à semelhança dos luminares da terra, nem do sol, nem da lua, nem das estrelas. E eu termino dizendo aqui que este texto enfrentou não apenas os astrólogos e não apenas os defensores do zodíaco daquele tempo, mas esse texto enfrentou também aqueles que acreditavam que os corpos celestiais, os astros, eram divindades, eram deuses e deusas. Então a pessoa olhava para a lua, para o sol, para as estrelas e dizia: são deuses que estão lá em cima. Não, não são deuses. Não governam as nossas vidas. Não são deuses, porque foram criados por Deus. São criaturas, como qualquer outra parte da criação. E Deus governa os astros. É Deus quem sustenta o universo na palma de suas mãos. E aqui a gente volta a citar o filósofo e poeta Agostinho, que dizia que o universo está na palma das mãos e quando Deus fechar as suas mãos, o universo deixará de existir. Tudo foi criado por meio dele, para ele, sem ele nada se fez. E é ele quem também governa a nossa vida e governa o universo. Então, se você conhece alguém que acredita que os astros governam as nossas vidas, peça para essa pessoa ler a Bíblia com você e diga assim: olha, a Bíblia está dizendo aqui que os astros, os luminares, governam só o dia e a noite, só a luz e as trevas. Os astros servem apenas de sinais para marcar as estações. Eles não governam a vida de ninguém. Os astros não têm poder nenhum. Nunca tiveram, porque aquele que é o único que tem poder é Deus. E o único que governa todas as coisas é Deus. E se você é cristão, se você é cristã e fica lendo horóscopo, e fica aí acreditando em zodíaco, e você responde para alguém quando pergunta qual é o seu signo, eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, com todo carinho, que você pode aproveitar essa oportunidade para dizer: eu não tenho signo. Eu não me preocupo com os astros. A única coisa que me preocupa é a palavra de Deus, a vontade de Deus e o Espírito Santo. Tente dizer isso com muito carinho, com muito amor, e tente ajudar as pessoas que estão aí, de alguma maneira, submissas, escravizadas a essas coisas. Eu conheci pessoas que não faziam viagens sem consultar os seus mapas astrais, horóscopos, e olhavam todo tipo de coisa e tinham um monte de preocupação com estas coisas, com os astros, com o signo ascendente, descendente, com o movimento das galáxias. Não sei se você já viu um mapa do universo e das galáxias mostrando o tamanho do planeta Terra. Diante delas, é nada. Porque para os astros, o planeta Terra simplesmente não faz a menor diferença.
Então, eu quero convidar você para que entenda que não tem nada a ver com signo, não. Aí a irmã está falando de uma coisa que apareceu num vídeo. Cuidado com esses vídeos aí de internet, porque algumas dessas estatísticas são problemáticas, viu, Maria Helena? Então o pessoal fala, que tem signo de escorpião, não sei o quê. Eu queria que você entendesse aqui que até a construção dos signos é problemática. Porque quando a pessoa pergunta assim, como é que é o signo e qual é o horóscopo, você tem que perguntar qual é o horóscopo, né? Qual é a previsão de qual? Horóscopo chinês, horóscopo babilônico, horóscopo grego, horóscopo romano, horóscopo moderno, horóscopo indiano, porque os homens ficam aí construindo horóscopos. Mas veja que para o Sol, o nosso planetinha não tem a menor influência. Para as galáxias, menos ainda. Eles simplesmente nem têm ideia. Os astros não têm a menor ideia e não têm a menor relação com a quantidade de tamanho que o planeta Terra tem. Então, imaginar que existe algum tipo de interação em relação é apenas pensamento mágico, é apenas superstição, é apenas idolatria, é apenas a construção de divindade humana. E a gente precisa tomar cuidado com os vídeos, com as estatísticas dos vídeos, com as coisas que as pessoas estão dizendo por aí. Precisa tomar muito cuidado com essas crendices, porque o que nós precisamos entender é que a constelação lá, que é chamada de Escorpião, nem sabe que ela tem esse nome. E nem imagina que batizaram a constelação. Eu queria que você soubesse que as constelações têm nomes diferentes para cada povo, para cada história, para cada momento, para cada região. Os nomes que os astecas e os maias colocavam nos astros eram totalmente diferentes dos nomes que os europeus colocaram. Só para você parar para pensar e começar a entender. Os nomes que os nativos das Américas colocavam nos astros e as constelações que eles construíam, formando ali as suas correlações, eram completamente diferentes daquelas que nós vemos hoje. Porque nossa mente constrói as imagens no céu. Mas os antigos construíam constelações diferentes e cada povo via um grupo de estrelas com um nome diferente. Nós chamamos a Via Láctea de Via Láctea, mas ela tem outro nome em outros povos, em outras culturas, em outras gerações. Por quê? Porque os astros estão lá apenas para marcar o tempo, para marcar o espaço, para marcar as estações, para marcar os dias, meses e anos e separar a luz e trevas. Os astros não foram criados com um desenho. Eles não foram criados para formar imagens. A imagem do escorpião só existe na mente humana. Só existe em determinadas culturas. A imagem de Áries, a imagem, vou continuar, de Câncer, não existem na natureza. Existem nas mentes e nas culturas humanas. Porque o que a Bíblia está dizendo aqui é que os astros são apenas o que eles são. Astros celestes. Criados como sinais. Para marcar o tempo, para marcar o espaço. Para marcar as estações, os dias, os anos. Para separar dia e noite. E eu queria que você entendesse, que você guardasse no coração o que eu estou dizendo. Tem gente que é escrava destes pensamentos, dessas superstições. Tem gente que dispara ansiedade quando Mercúrio está passando no meu signo. Aí tem gente que nem sai de casa, gente. Então, eu queria que você entendesse como isso é sério e como é libertador a gente entender que o Senhor nos deu esta libertação. A Márcia Couto está perguntando, mas tem relação para o povo antigo correlacionar? Não tem não, Márcia. Veja aqui uma coisa para você entender. Os povos antigos construíam relações onde elas não existiam. As pessoas olhavam para a fumaça que saía da lareira e elas tentavam fazer adivinhações com os vapores e com os desenhos das fumaças.
As pessoas matavam os bichos e ficavam tentando descobrir o que as entranhas dos bichos estavam falando. As pessoas procuravam, muitas vezes, olhar para a realidade desse tempo e aí elas tinham aí também correlações com determinadas coisas que elas criavam nas suas próprias mentes. Então, eu queria que você entendesse que o que é poderoso aqui é a mente humana. É por isso que algumas pessoas enlouqueciam em algumas realizações, em alguns movimentos que elas pessoas interpretavam. É por isso também que outras pessoas ficavam deprimidas em função também das estações, dos tempos, dos anos. Mas o que está acontecendo na mente humana. Não está acontecendo com os astros. Eu chamei aqui a atenção para o fato de que os povos têm horóscopos diferentes, para a gente entender que o horóscopo babilônico era um, nem era aquele que a gente conhece hoje, tá? Dos 12 signos do zodíaco. O horóscopo chinês é outro, o horóscopo sumério é outro, o horóscopo asteca é outro. Os povos criavam uma série de figuras e uma série de ideias. E tinham ainda aqueles que eram adoradores do sol, aqueles que eram adoradores de uma determinada estrela, não era qualquer estrela, aquela estrela ali que era o problema, aquela estrela ali que era a questão. Quando aparecia o planeta Marte no horizonte, as pessoas ficavam mobilizadas por algumas coisas. Num céu sem luzes artificiais ou naturais, num céu escuro, as pessoas se perdiam olhando as estrelas e havia até gente que olhava para as estrelas e via as figuras dos seus próprios nomes, dos seus próprios antepassados. Mas as estrelas não são nossos antepassados. As estrelas não são governantes da natureza humana. As estrelas, algumas delas estão tão distantes de nós que elas já deixaram de existir e nós ainda estamos vendo as suas luzes. Para pensar no que eu estou dizendo e você vai começar a entender como o horóscopo e a astrologia não faz o menor sentido. As estrelas que nós vemos estão ainda piscando, brilhando, mas é possível que algumas delas já nem existam mais. Então eu quero que você entenda que essa história de horóscopo, essa história de signos, essa história de astros, estrelas, constelações governando a vida humana é apenas uma invenção da mente humana. E não tem nenhuma base bíblica. Não tem fundamento na Escritura. Pelo contrário, a Escritura diz que as estrelas... Olha só, esse aqui é um texto antigo, tá? Muito antigo. Gênesis é um texto que foi escrito mais de 2000 anos antes de Jesus. Depois Jesus veio 2000 anos, então estamos diante de um texto que tem no mínimo 4.000, 5.000 anos de história diante de nós. E o que esse texto está dizendo? Que os astros governam a vida humana? O texto aqui está dizendo que a lua governa os humores e a vida humana? O texto que você está lendo aqui está dizendo que o sol, a lua e as estrelas devem ser examinados e consultados para você tomar decisões? Não. O texto está dizendo que o sol, a lua e as estrelas governam a vida humana? Não. O texto está dizendo que os luminares, os astros celestiais, o sol, a lua e as estrelas existem apenas para separar dia e noite. Existem apenas para governar as estações. Existem apenas para governar o espaço e o tempo. Deus criou o sol, a lua e as estrelas, as galáxias. Deus criou o universo apenas e somente para isto. Para governar e dar ordem da natureza. Para organizar o espaço e o tempo. Mas a Bíblia não está dizendo, e nunca disse, e a Bíblia nunca dirá,
que os astros governam as vidas humanas. Vou ser agora mais direto e específico. Para Deus não faz diferença se você nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não faz diferença para Deus se você nasceu no calendário chinês, no calendário indiano, no calendário islâmico. Não faz diferença para Deus como você conta os seus dias, seus meses, seus anos. Não faz diferença para Deus se você nasceu de dia, de tarde, de noite ou de manhã. Não faz diferença para Deus se você está vivendo preocupado, escravizado com estas coisas. A única coisa que faz diferença para Deus é que Ele enviou o seu Filho para que você pudesse encontrar a liberdade do Espírito Santo de Deus, para que você pudesse encontrar a vida eterna. Quero que você entenda que cada um de nós tem um aniversário diferente, mas Deus ama todos os seus filhos. Quero que você entenda que os povos têm calendários diferentes, mas Deus morreu por todos os seus eleitos de todos os tempos, antes mesmo do calendário existir. Olha o que a Bíblia diz. Antes do universo existir, antes de tudo ser criado, Deus amava e conhecia os seus eleitos. Então não importa se você nasceu agora ou há 100 anos atrás, 1000 anos atrás, o que importa é que o Senhor nasceu, morreu por nós, ressuscitou, nos salvou e nos dará a vida eterna. E Ele voltará, para que você entenda que o único tempo que importa, é a eternidade. É o único dia que importa. O dia do juízo do Senhor. O dia que você nasceu não faz diferença nenhuma. Mas o dia em que você nasceu de novo, esse faz diferença. Porque o dia que você nasceu, foi apenas um dia em que você entrou na história deste universo. Mas o dia em que você nasceu de novo é o dia em que você entrará na eternidade. Sobre as discussões aí, tem umas discussões paralelas aqui, mas eu vou ajudar aqui, né? Vamos lá. Vamos falar dos Reis Magos, né? Vamos falar aí também de gente que tenta marcar a data do nascimento de Jesus. Tá bom, vamos marcar. Vamos falar sobre isso. Não vai dar tempo para falar hoje, tá? Então hoje eu vou só anotar. Então amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui às 19h30. E aí eu vou falar aqui dos Reis Magos, que na verdade são apenas magos, lá no texto de Mateus. E aí vamos falar sobre a data do nascimento de Jesus. Mas essas histórias todas que a gente está falando aqui são apenas para você lembrar o que Jesus nos disse. E eu quero terminar pedindo a você, meu irmão e minha irmã, quero pedir a você que escute uma coisa. Um homem, doutor da lei, das escrituras, doutor da teologia, foi procurar Jesus de noite. O nome desse homem era Nicodemos. Ele está lá escondido. João 3 foi procurar Jesus de noite. Sabe o que Jesus falou para ele? Jesus falou assim: o que nasceu da carne é carne, Nicodemos. Mas o que nasceu do Espírito é Espírito. E aí, o que é que Jesus diz para Nicodemos? Se você não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. Não vai entrar na eternidade. Então, o dia que você nasceu aqui na terra, o dia em que você saiu do ventre da sua mãe, não faz a menor diferença para Deus. Mas o dia em que você nasceu do Espírito, o dia em que você acreditou em Jesus Cristo como seu Salvador, o dia em que você recebeu a direção do Espírito, esse dia
é dia glorioso, o dia em que o Senhor nos fez nascer de novo. E para você perceber o que aconteceu na vida de Nicodemos, esse mesmo homem que foi encontrar com Jesus de noite, em secreto, teve coragem de chegar diante de Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Ele já não precisava ficar se escondendo. Ele não estava mais preocupado com a opinião de ninguém. Ele estava simplesmente percebendo que ele tinha um Salvador e ele acreditava na direção do Espírito Santo. E que mesmo que Pilatos mandasse matá-lo, porque sabe que, olha o negócio, era complicado, viu? Ele chegou lá para pedir o corpo de um criminoso diante da autoridade, diante de Pilatos. Pilatos podia mandar prendê-lo e matá-lo. Mas Nicodemos e José de Arimateia não tinham mais medo da morte, porque eles nasceram de novo, e quem nasceu de novo não tem medo da morte, e quem nasceu de novo não está mais preocupado com a carne, nem com o sangue, nem com os astros, porque quem nasceu de novo já está na eternidade. Então, preste atenção no que eu vou dizer, porque eu vou dizer duas vezes. Você pode nascer uma vez e pode morrer para sempre. Mas você pode nascer duas vezes e viver eternamente. Porque quem nasce uma vez só, morre duas vezes. Mas quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez. Eu acho que você vai ficar pensando nessa frase do pastor e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isto amanhã. O que importa não é o signo, nem o dia, nem o mês, nem o ano, nem o astro. O que importa não é o dia que você nasceu. O que importa é ser nova criatura. O que importa é que você está diante de uma nova criação. Porque esta criação que aqui está em Gênesis é aquela em que Deus colocou os luminares para governar o espaço e o tempo. Mas a nova criação é aquela em que não precisaremos mais nem de sol, nem de lua, nem de estrelas. Eu preciso terminar dizendo isto. Na nova criação, lá na eternidade, vou falar aqui bem baixinho para você entender. Ninguém vai ter signo, porque não terá nem sol, nem lua, nem estrelas. E é esta criação que importa, aquela que não tem mais lua, nem sol, nem estrelas. Mas Deus estará brilhando e já não haverá nem trevas, nem noite, nem luto, nem dor. E aqui eu queria convidar você para que entendam isto com carinho, conversem com as pessoas, orintem e dizem assim, gente, isso não importa. Não importa mesmo, sabe o que verdadeiramente importa? É um tempo em que não existirão mais nem sol, nem lua, nem estrelas. Quando eu falo isso, tem gente que toma um susto. Como assim? Não vai existir mais? Não, não vai existir mais. Vai chegar um tempo em que não existirão nem sol, nem lua, nem estrelas. Ninguém mais terá signo. E aí as pessoas ficam preocupadas. E aí elas vão começar a entender que nós estaremos um dia na eternidade com o Senhor, morando com o Senhor Todo-Poderoso. Gente, a gente vai terminar por aqui. O pessoal está criando um monte de coisa. Eu sabia que esse tema ia criar um monte de coisas, mas nós estaremos aqui amanhã falando sobre as coisas que eu estou aqui anotando. Estou anotando para a gente falar amanhã. É amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Mas o meu convite é que você mande essa mensagem para alguém que está ainda aprisionado, atemorizado, escravizado por essas coisas. Liberte esta pessoa dessas preocupações. Diga assim, não faz a menor diferença se é dia ou se é noite, não faz diferença se é sol, lua ou estrelas. A única coisa que faz diferença na minha vida é que eu nasci de novo e sou nova criatura. E eu caminho para aquele dia em que não existirão mais nem sol, nem lua, nem estrelas, nem galáxias, porque estaremos na eternidade com Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que Deus sustente você neste caminho. E eu espero que um dia,
os nossos jornais substituam aquela coluna lá dos horóscopos por leituras bíblicas diárias. Eu espero, eu oro por isso. Quem sabe um dia vai ter um dono de jornal aí que vai ser realmente convertido e vai ter coragem de colocar ali, leitura bíblica diária. Alguém pergunta, mas não tem horóscopo? Não tem não, agora é leitura da Bíblia. Porque a gente precisa conhecer a palavra de Deus e nascer de novo. E quando alguém perguntar para você qual o seu signo, diga assim, eu não tenho signo. Não tenho. E no futuro, na eternidade, ninguém mais terá. Aí a pessoa toma um susto. Como assim ninguém vai ter? Não vai ter não, porque na eternidade não tem nem sol, nem lua, nem estrelas. Cristo estará com tudo e em todos. Gente, nós vamos aqui nos colocar diante de Deus em oração e, como eu prometi, nós vamos também orar aqui. Eu anotei aqui para a gente colocar diante de Deus. Então, nós vamos orar também por mais um outro motivo de oração para a gente colocar diante de Deus. E aí eu peço a você que coloque comigo aqui todas as pessoas que estão aí enfermas do corpo e da alma. Vamos orar juntos. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela tua palavra que nos liberta, que nos abençoa e nos sustenta a cada dia. E pedimos agora, ó Deus, que a luz de Cristo brilhe intensamente em nossas vidas e brilhe de maneira tal que possa libertar as pessoas que também estão em trevas, em escuridão, em ignorância, seguindo os astros, as estrelas, ó Deus. Porque sabemos que só o Senhor e apenas o Senhor é suficiente para as nossas vidas. É o que nós pedimos, agradecemos e bendizemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, amém e amém.